Minha madrasta me chamou de erro do passado na festa de aniversário com meu pai, mas meu pai me defendeu e ela teve que implorar por perdão porque seus filhos e ela perderiam tudo. Há alguns dias meu pai e minha madrasta Tiffany celebraram seu segundo aniversário juntos. Eles estão casados há 2 anos e antes disso tiveram um relacionamento por 3 anos, no total fazendo há quase 5 anos que tenho que tolerá-la. Eu, com 16 anos, realmente não a suporto. Embora eu passe apenas metade do mês na casa do meu pai porque a outra metade estou com minha mãe, eu não a suporto. E isso é a única coisa que temos em comum porque ela também não me suporta. Ela e seus 2 filhos, Jeremy e Annie, de 18 e 15 anos respectivamente, também não gostam muito de mim. A única razão pela qual nos suportamos é por causa do meu pai e nada mais. Somos formais e civilizados na frente dele, mas quando ele não está por perto cada um segue sua própria vida e é um acordo que serve a todos nós. Mas então recentemente na festa de aniversário Tiffany começou a me provocar sem motivo algum e suponho que ela não esperava que meu pai me defendesse, mas ele defendeu e isso deu muito errado para ela. O pior foi que ela estava fazendo tudo isso em público porque muitas pessoas tinham vindo para a celebração. Eu estava lá porque, claro, meu pai queria que eu estivesse. No geral, eu já estava me sentindo bastante desconfortável. Em um momento meu pai começou a me dizer para me juntar à foto de família para que ele pudesse ter uma com todos, mas como era com Tiffany e seus filhos eu não estava realmente empolgada, então tentei dizer de alguma forma que não queria estar na foto. E enquanto isso acontecia Tiffany, que estava um pouco bêbada, disse que eu deveria me juntar para que pudessem ter uma foto comigo e que a titulariam A Verdadeira Família e o Erro do Passado. E então ela e seus filhos começaram a rir da piada, mas ninguém mais riu. O resto estava tão chocado que ninguém disse nada. Eu estava prestes a dizer algo a eles quando meu pai saiu em minha defesa. Ele simplesmente se virou e disse a ela que se ela não me pedisse desculpas naquele momento esta não seria uma festa de aniversário, mas sim a festa do fim do casamento deles. Ela pareceu um pouco surpresa, mas provavelmente pensou que ele estava brincando. Então ela disse que era apenas uma pequena piada que ela tinha feito e que não havia necessidade de se ofender com isso. Então ela não ia se desculpar. E quase imediatamente meu pai anunciou que a festa tinha acabado, embora o jantar ainda não tivesse sido servido, mas de qualquer forma estava claro que ele estava furioso e disse a Tiffany que visto que ela tinha escolhido não se desculpar o relacionamento tinha acabado. Foi aí que ela percebeu que ele não estava brincando e que as coisas estavam saindo do controle. Enquanto os convidados saíam com seus pacotes de comida e todos a encaravam, ela tentou se desculpar com meu pai. Mas ele deixou muito claro que com quem ela realmente deveria se desculpar era comigo. Depois que ela se recusou a fazê-lo uma vez, agora ele não a perdoaria até que ela o fizesse. Então ele e eu entramos no carro enquanto ela tentava se justificar, mas mesmo assim ela não se desculpou comigo. Ela continuou falando com ele, mas meu pai a ignorou e dirigimos até a casa em silêncio. Quando chegamos ele começou a empacotar algumas de suas coisas e me disse para pegar as minhas também, então eu fiz isso. E mesmo quando Tiffany e seus filhos chegaram alguns minutos depois e tentaram falar com ele, ele os ignorou. Em questão de minutos estávamos de volta no carro e ela estava chorando, mas ele não se importou. Ele me deixou na casa da minha mãe e disse que ficaria em um hotel por alguns dias. Até aquele momento ele não tinha falado sobre o problema, mas antes de me deixar na casa da minha mãe ele me pediu desculpas e disse que lamentava tudo. Ele disse que lamentava muito ter sido egoísta. E antes que eu pudesse vê-lo chorar ele foi embora e dirigiu para longe. Desde então temos mantido contato e depois da escola tenho ido vê-lo no hotel por alguns dias. Posso ver que ele está muito infeliz, mas me disse que até que eu perdoe Tiffany ele não falará com ela. Ela tentou entrar em contato comigo nos últimos dias várias vezes para se desculpar, mas sinceramente não sinto vontade de perdoá-la. A questão é que sei que se eu não a perdoar e se meu pai decidir terminar o casamento com ela e seus filhos perderão tudo. O pai dos filhos dela faleceu há 13 anos e desde então ela tem sido mãe solteira. Ela pôde deixar o trabalho e passar mais tempo em casa com os filhos depois de se casar com meu pai, mas antes disso sempre trabalhava fora. E embora ela nunca tenha sido muito gentil comigo, posso perceber que a vida tem sido difícil para ela e seus filhos. Não vou entrar em detalhes, mas eles lutaram muito e sei que perderão tudo, mesmo que recebam pensão alimentícia. Então, não sei, eu serei a vilã se decidir não perdoar minha madrasta por me chamar de erro do passado, mesmo que meu pai realmente termine o casamento com ela. Atualização. Decidi sentar e conversar com meu pai sobre o que ele realmente quer porque vocês tinham razão. Parecia muito improvável que a decisão dele sobre o casamento dependesse unicamente de eu perdoar ou não a Tiffany. Tinha que haver algo mais profundo. Mas naquele momento eu só estava pensando na minha própria culpa e coisas do tipo. Então não considerei essa parte. Mas depois de ler os comentários percebi que certamente havia muitas outras razões e que isso provavelmente foi a gota d'água. Então conversei com meu pai sobre isso e perguntei se era esse o caso. E ele finalmente desabou e me disse que sim, que eu tinha razão, que ele estava brigando com a Tiffany há meses e que as coisas entre eles estavam muito tensas. Ele me contou que estava tentando manter tudo em pé e na verdade fez um bom trabalho em não deixar transparecer as rachaduras no casamento, porque nos últimos meses mesmo que eles discutissem quando estavam juntos eu não notei nada de estranho, ou talvez simplesmente não percebi. Mas fosse o que fosse, eu não tinha ideia de que tudo isso estava acontecendo nos bastidores. O que eles estavam discutindo era algo que meu pai a princípio não se sentia à vontade para contar, mas insisti para que ele me contasse e no final ele contou. A questão é que meu pai só economizou dinheiro para minha educação universitária, porque naturalmente eu sou a filha biológica dele, e quando ele conheceu Jeremy e Annie eles não eram exatamente bebês. Jeremy tinha 13 e Annie 10 anos.
Simplesmente não ocorreu a ele começar a economizar para eles também. Ele me explicou que não fez isso por ser insensível, ele simplesmente acreditava que já estava apoiando os três financeiramente depois do casamento e pensou que pelo menos a universidade seria algo que eles cuidariam por conta própria. E eu também achei que era totalmente razoável, porque no final das contas eles não são seus filhos biológicos. Mas por alguma razão Tiffany não concorda com nada disso. Há alguns meses ela perguntou sobre as economias para a universidade dos filhos dela e meu pai teve que dizer que não tinha reservado dinheiro especificamente para eles. Ele disse que havia economizado para mim, mas que pensava que talvez Jeremy e Anne encontrariam uma maneira de fazer isso por si mesmos quando chegasse a hora. Jeremy está tirando um ano sabático agora, mas mesmo assim Tiffany começou a se exaltar e o chamou de mau pai, o acusando de se preocupar apenas comigo e não com o resto da família. Ele tentou explicar que os ajudaria com empréstimos e com o que precisassem, mas ela insistiu que o dinheiro que ele havia guardado para minha educação deveria ser dividido entre os três. Meu pai não achou isso justo, porque no final eles são seus enteados e ele não achava que era correto tirar parte desse dinheiro de mim para dar a eles, e por isso eles estavam discutindo há tantos meses. E então na festa de aniversário, quando ela fez aquele comentário sobre mim e isso foi a gota d'água para ele, ele me disse que não ia deixar que ela se aproveitasse mais dele. Então, agora na mente dele, ele já estava planejando terminar o casamento de qualquer forma, independentemente de eu decidir perdoá-la ou não. Meu pai me disse que estava se sentindo muito mal nos últimos meses e que Tiffany tinha tornado a vida em casa muito difícil para ele, mas ele não podia falar com ninguém sobre isso porque era algo muito pessoal. Na verdade, ele nem teria me contado se eu não o tivesse pressionado. E fico feliz que ele tenha contado porque sei que meu pai sempre tentou ser forte por mim e sempre foi, mas acho que já era hora de ele sentir que também pode ter alguém com quem compartilhar seus problemas. Eu disse a ele que estava muito grata por ele ter decidido me defender e também por ter se defendido, porque no final das contas, é o dinheiro dele e o que ele decidir fazer com ele é o que deve ser respeitado. Ele não precisa se sentir culpado por não compartilhar esse fundo com meus meio-irmãos, especialmente porque não é responsabilidade dele. A verdade é que se Tiffany estivesse completamente desamparada, sem dinheiro próprio, talvez eu teria outra opinião. Mas tanto meu pai quanto eu sabemos perfeitamente que ela tem economias próprias que não tocou desde que começou a namorar com ele porque ele assumiu a maioria das despesas. A decisão de deixar o trabalho foi completamente dela. Não foi algo que ela conversou com meu pai. Quando contou para ele, já tinha apresentado a demissão e anunciado que queria passar mais tempo com os filhos. Ela passou grande parte da vida trabalhando para garantir que não lhes faltasse nada. E agora que estava casada e não precisava mais se preocupar com dinheiro, queria ser mãe em tempo integral por um tempo. Ela não pediu permissão ao meu pai nem discutiu com ele, simplesmente decidiu e fez. Isso talvez também faça parte do bolo de problemas entre eles, mas naquele momento meu pai não quis criar conflitos, então concordou sem dizer nada. Naquela época ele não tinha ideia de que as coisas chegariam a esse ponto, então não viu como um problema, mas agora ele me disse que se arrepende de não ter conversado com ela porque Tiffany, por alguma razão, sente que toda a responsabilidade financeira da vida dela tem que recair sobre ele, o que não é justo, especialmente quando os filhos dela não são dele. Além disso, 3 filhos com um único salário é uma grande responsabilidade. Talvez ele estivesse aberto a ter um fundo para eles, mas se Tiffany ainda trabalhasse e o fundo universitário fosse algo totalmente opcional, meu pai poderia decidir não usar esse dinheiro para minha universidade também, e eu teria que aceitar isso. Ninguém tem direito a esse dinheiro, nem Tiffany, nem os filhos dela, nem mesmo eu. É decisão completamente do meu pai a quem ele quer apoiar com esses fundos. E se ele decidir que sou eu deveria aceitar isso porque sou literalmente a filha biológica dele. Se ela quer mandar os filhos para a universidade, deveria usar as próprias economias em vez de economizar e tentar obrigar meu pai a fazer algo que ele não quer. Enfim, enquanto conversávamos sobre tudo isso, basicamente validei a decisão do meu pai. Eu disse a ele para seguir o que seu instinto lhe dissesse. Se ele quiser consertar as coisas com Tiffany, então que fale com ela. Por mais que eu não goste da Tiffany, obviamente quero que meu pai seja feliz e sei que ele tem estado infeliz sem ela nos últimos dias. Então eu disse a ele que se ele quiser dar uma última chance e ver o que acontece, que dê. Mas se ele já decidiu que quer terminar esse casamento e não pode mais continuar com ela, então ele deveria falar com um advogado. Após nossa conversa, ele me disse que estava muito grato por eu ter querido conversar com ele e chegar ao fundo da questão, porque senão ele ainda estaria muito confuso. Ele me disse que precisa de um tempo para pensar e que nos últimos dias Tiffany tentou se comunicar com ele várias vezes, mas ele a tem ignorado para ter seu próprio espaço. No entanto, ele acredita que já é hora de deixar o silêncio porque se ele quiser encontrar uma solução, eventualmente terá que falar com ela. Mais uma vez ele me pediu desculpas por não ter feito o que deveria no passado, por fingir que tudo estava bem na nova família quando claramente não estava, e por não ter abordado os problemas. Mas eu disse a ele para não se preocupar porque sei que ele tentou manter o equilíbrio da melhor maneira possível. Ele é humano, pelo menos ele fez o melhor esforço e isso é o que eu mais valorizo. Quanto a Tiffany e seus filhos, eles já haviam decidido que não gostariam de mim, então mesmo que eu tivesse sido a garota mais doce e gentil do mundo, eles ainda teriam encontrado uma desculpa para me tratar mal. E no final eu queria que ele fosse feliz, então suponho que todos fizemos certos sacrifícios, mas não o culpo por isso. Enfim, deixando isso de lado, meu pai me disse que vai cuidar de toda essa situação sozinho, que eu não preciso me preocupar com isso nem preciso responder a Tiffany porque não é meu problema. E isso foi um alívio porque eu estava muito angustiada por ter que falar com ela já que ela tem me bombardeado com mensagens e pedidos de desculpas nos últimos dias,
eu tenho ignorado ela e ela tem se tornado cada vez mais insistente. Mas ele me garantiu que este não deveria ser o meu problema, então me pediu para bloqueá-la ou pelo menos não dar importância às mensagens dela. Depois de falar com meu pai, decidi silenciá-la. Então sim, foi isso que aconteceu e fico feliz por ter conversado com meu pai sobre tudo isso. Aprendi muitas coisas e agora não me preocupo tanto com tudo. O que tiver que acontecer ele resolverá, tenho certeza disso. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde minha última atualização. Minha vida praticamente voltou ao normal após aquela última conversa que tive com meu pai, da qual falei aqui. Silenciei a Tiffany, então as mensagens dela não são mais um problema e depois disso praticamente me esqueci do assunto. Meu pai ficou no hotel por uns 3 ou 4 dias após nossa conversa, mas eventualmente voltou para casa. Ele é uma pessoa reservada em geral. E além disso, como são problemas tão pessoais, tive que insistir que ele deveria compartilhar as coisas comigo porque sou a filha dele e não quero vê-lo triste. Embora no início ele risse da situação, eventualmente percebeu que eu estava falando sério e que realmente queria que ele me contasse o que estava acontecendo com a Tiffany e meus meio-irmãos, por mais difícil que fosse. E sei que existe todo esse tema de ser uma filha parentificada, mas sinceramente só estou preocupada com meu pai. Ele e minha mãe após o divórcio pararam de se falar, a menos que fosse algo relacionado a mim. Eles são cordiais um com o outro, mas nada mais. Ele também não é muito próximo dos pais nem passa muito tempo com amigos. Sempre foi assim, bastante introvertido, mas depois da nossa conversa percebi que ele praticamente não tem ninguém com quem falar sobre seus problemas, sempre os resolve sozinho. E me sinto mal por isso porque nem eu nunca tinha parado para pensar no que ele poderia estar passando. Ainda não tenho 18 anos, não acho que vou entender todos os problemas dele e definitivamente não acho que possa resolvê-los, mas acho que se ele puder pelo menos falar comigo sobre eles, isso poderia ajudá-lo um pouco. Obviamente ele não queria fazer isso porque sou a filha dele e quer manter uma imagem forte para mim. Ele não quer me sobrecarregar com seus problemas nem me transformar em seu desabafo emocional. Foi isso que ele me disse, mas expliquei que não se trata disso, mas sim que me preocupo com ele e quero que seja feliz. Então ele me prometeu que me contaria o que estivesse acontecendo com Tiffany, mas eu tinha que prometer que não ficaria obcecada com o assunto porque tendo a ficar obcecada com as coisas. Esse foi nosso acordo e ele tem cumprido sua parte, me mantendo informada do que está acontecendo com Tiffany, enquanto eu tenho cumprido minha parte ao não me obsediar muito com isso. Até agora infelizmente não parece que as coisas estejam indo muito bem com ela, não é que estejamos falando dela todos os dias, mas nas últimas 2 semanas sempre que algo significativo aconteceu meu pai me contou, então tenho informações limitadas, mas pelo que entendi, desde que ele voltou para casa Tiffany voltou às suas velhas atitudes. Ele voltou com a intenção de consertar as coisas com ela e tentar encontrar uma solução que fosse boa para ambos, mas isso tem se mostrado praticamente impossível porque ela se recusa a encontrar uma solução razoável. Felizmente ela parou de me insultar, mas isso não significa que desistiu do que quer. Mesmo agora ela continua dizendo ao meu pai que ele absolutamente tem que dividir o fundo universitário em 3 partes porque se não fizer isso não há solução possível para o problema. Meu pai mencionou que ela tem suas próprias economias e que pode mandar os filhos para a universidade se quiser, mas ela diz que esse dinheiro é para a aposentadoria dela. Eles estão em uma negociação que não leva a lugar nenhum, então não vejo um bom futuro. Ela até chegou ao extremo de mencionar que eu tenho minha mãe, mas que os filhos dela só têm ela. E embora seja verdade, a realidade é que minha mãe não ganha tanto dinheiro quanto meu pai, então em teoria ela poderia contribuir, mas seria muito difícil pagar tudo sozinha. Também não posso pedir ao meu padrasto para fazê-lo, que é justamente o que os filhos dela estão fazendo com meu pai. Durante o divórcio minha mãe não pegou um centavo do meu pai e também recusou a pensão alimentícia. Então ele quer honrar isso cuidando da minha educação universitária financeiramente. Além disso, quando eu era mais nova, era minha mãe quem fazia a maior parte do trabalho em casa e cuidava de mim já que meu pai costumava chegar muito cansado depois do trabalho, então ela já fez muito por mim e meu pai sabe disso e agradece. Ele também sabe que se eu pedisse a minha mãe para contribuir com meus estudos ela nunca diria não, mas isso a colocaria em uma situação financeira complicada e ele não quer fazer isso com ela. Acho que isso é perfeitamente razoável e ele até explicou isso para Tiffany, mas ela parece não se importar. Como ela não pode dizer nada sobre mim agora, usa esse argumento dizendo que meu pai não se preocupa com ela, mas parece se preocupar muito com a ex-mulher dele, então talvez ela nem tenha superado o relacionamento. Não sei como meu pai está lidando com tudo isso porque falar com Tiffany deve ser muito frustrante, e o fato de ele nem me contar metade do que acontece só me faz perceber o quão difícil tudo isso deve ter sido para ele nos últimos meses. Enfim, agora que sei o que está acontecendo só espero que as coisas se resolvam logo. Seja qual for o resultado, só espero que seja o melhor para meu pai, mas considerando que meu pai deu uma nova chance a ela e ela continua insistindo nisso, não acho que seja justificável de forma alguma. Tiffany tem sido completamente egoísta, mas isso não me surpreende considerando como ela se comportou comigo no passado. Se sou honesta, nem acho que ela se importe tanto com meu pai quanto ele se importa com ela. É só um palpite, posso estar errada, mas é assim que me sinto. Nunca tinha dito isso em voz alta porque não queria que se tornasse realidade, mas agora comecei a pensar que talvez eu estivesse certa desde o início. Talvez Tiffany tenha se casado com meu pai não porque o amava, mas porque ele podia sustentá-la financeiramente.
E essa é a amarga verdade. Talvez ele já saiba disso, mas claro, nunca vou dizer isso a ele porque isso destruiria. Mas acho que qualquer pessoa com bom senso que saiba o que aconteceu entre meu pai e Tiffany chegaria à mesma conclusão. É triste porque sei que ele a ama muito, ele fez tanto por ela e é assim que ela decide recompensá-lo. Não acho que ela perceba que está arriscando todo o casamento dela apenas por esse assunto, nem entendo por que ela se apega tanto a esse tema porque não é como se os filhos dela não pudessem ir para a universidade se meu pai não financiar. Se ela está preocupada com a aposentadoria deveria confiar que os filhos ajudarão se ela os ajudar com as economias dela. Talvez aí esteja o problema, ela não confia neles e prefere que outra pessoa coloque esse dinheiro. São ideias, pensamentos que coloco por escrito. Não sei o que vocês pensam sobre todo esse drama da minha madrasta e seus filhos. Atualização 3. 6 dias se passaram desde minha última atualização e hoje meu pai me ligou para dizer que acabou de ter uma grande briga com Tiffany e agora decidiu que vai entrar com um pedido de divórcio definitivamente. Ele me disse que durante os próximos dias vai ficar com um amigo, então não vou poder estar com ele, mas ele vai me compensar no próximo mês porque até lá espera ter encontrado um apartamento. Ele facilmente poderia ter despejado Tiffany e seus filhos, mas então eles não teriam para onde ir, então está permitindo que eles fiquem na casa. Ele está planejando alugar um apartamento até que todo esse assunto termine, mas ele parecia bastante seguro ao telefone e acho que agora vai seguir em frente com o divórcio. Fico triste que as coisas não tenham dado certo para ele, mas de certa forma também me sinto aliviada por ele finalmente poder deixar tudo isso para trás, porque nos últimos dias sempre que eu ligava para ele, ele parecia incrivelmente estressado. E agora acho que por um tempo as coisas serão difíceis para ele com o divórcio e tudo mais, mas eventualmente será o melhor a longo prazo. Avisarei vocês sobre o que acontecer depois. Atualização 4. Um mês se passou desde minha última atualização e meu pai e Tiffany já estão avançando com o processo de divórcio, mas ele acredita que será resolvido rapidamente. Tiffany está fazendo demandas irracionais de pensão alimentícia, mas ele acredita que ela não poderá sustentá-las por muito tempo se não quiser continuar gastando dinheiro com advogados. Ela vai desocupar a casa assim que o divórcio for finalizado e enquanto isso está procurando um lugar para morar, então meu pai está ficando em um apartamento alugado enquanto isso, é bastante aconchegante. Quanto à pensão alimentícia, a demanda dela é irracional porque foi ela quem decidiu não trabalhar. O problema é que meu pai não pretende aceitar isso e se ela continuar insistindo nisso é provável que o dinheiro seja perdido pagando a um advogado por uma batalha perdida. Meu pai tem provas de que ela decidiu unilateralmente não trabalhar, então está disposto a lutar para não pagar um centavo. Ela até solicitou parte do dinheiro do fundo, mas ele também não está disposto a dar isso a ela. A única coisa que ele vai conceder é que ela saia com suas economias e é isso. Meu pai não sabe quanto são essas economias, mas não se importa na hora de dividir seus bens desde que ela não toque nos dele. Ela pode não gostar, mas é provavelmente o que ela vai conseguir. Até agora ela só tem se comportado de forma hostil com ele, mas não importa. Parece que ele está lidando bem com isso, e embora esteja triste com o que está acontecendo, é algo inevitável, então ele aceitou. Só espero que agora ele possa finalmente ser feliz e não tenha que lidar com mais problemas. Atualização 5. Agora sabemos por que as economias dela eram sagradas. Não é porque eram o plano de aposentadoria dela, mas porque na verdade não havia economias. Ela nunca teve ou nunca conseguiu economizar para começar, então meu pai era o bilhete dourado para a universidade dos filhos dela. Tiffany implorou até o último minuto para que ele dividisse o fundo que meu pai criou para mim, a ponto de suplicar. Ele disse a ela que as economias dela deveriam ser suficientes e se ela não quisesse usá-las com os filhos esse era problema dela, eles não eram responsabilidade dele. Então ela confessou que não havia economias, ou pelo menos não havia muito para começar, e que se não recebesse nada deste casamento ficaria sem nada. Meu pai disse que lamentava pelos filhos dela, mas mesmo assim não ia dar mais dinheiro a ela. Ela deveria ter pensado nisso antes de deixar o emprego porque os filhos dela eram sua única responsabilidade e ele havia pago por eles enquanto moravam lá. Uma mentira que ela também havia contado aos filhos até o último momento. Quando o divórcio terminou e eles perguntaram se as economias seriam usadas para a educação deles, a verdade veio à tona. Bem, o mais velho não reagiu nada bem, o que o levou a encontrar um emprego e sair da casa onde morava com a mãe, ou seja, a do meu pai. E a mais nova acabou indo com ele. Agora Tiffany está lutando para encontrar um lugar para morar porque o prazo para ficar na casa do meu pai expirou e meu pai já voltou para sua casa, mas também está tentando que pelo menos a filha dela volte a morar com ela. Não tenho certeza se isso será possível depois de tanta manipulação. Ela os fez acreditar durante meses que pelo menos tinha as economias dela, mas que estava lutando para obter dinheiro do meu pai no divórcio. E no final não havia nenhuma das duas coisas. Ela disse a eles: "No final não há nada." E eles responderam: "Então você fica sem nada." Acho justo que ela tenha ficado sem nada, sem o dinheiro do meu pai e sem o carinho dos filhos. Eu pensava que ela estava jogando a vida na dificuldade pacífica, dificultando a vida dos outros, e alguém aumentou a dificuldade sem perguntar.